Fala galera, só alegria! Mais uma semaninha pra conta, uma semana abençoada e uma semana pra gente falar de investimentos. E as últimas semanas várias pessoas ficaram aqui na minha porta gritando: Léo, fale mais sobre fundos de investimentos, nós adoramos fundos de investimentos, ai como é queridinho os fundos de investimentos. Então eu trouxe mais um capítulo da nossa série de fundos de investimentos. E hoje, meu jovenzinho, eu vou te ensinar como escolher, quais parâmetros olhar para escolher o seu fundo de investimento. Mas antes, roda a vinheta! Eu sou o Leonardo Félix do Guia do Investidor Iniciante e hoje não vou te pedir um like, mentira, vou te pedir sim. Para um pouquinho aí, meu jovem, dá o seu like aqui embaixo, afinal de contas você ajuda a gente a falar cada vez mais de fundos de investimentos e muito mais coisas sobre investimentos. E hoje eu vim trazer para vocês 5 coisas que você tem que olhar para escolher seu fundo de investimento. Alguma delas, inclusive, eu vou deixar bem claro para você quanto que tem que ser para você investir. Vamos então para o primeiro ponto que você tem que analisar para escolher um fundo de investimentos, que é a lâmina do fundo de investimentos. Que raio é a lâmina? A lâmina é um documento de poucas páginas que segue um padrão e que contém as principais informações sobre o fundo de investimento. Contém no que ele investe, do que é composto esse fundo de investimento, quais são as principais taxas, o histórico de rentabilidade dos últimos 5 anos e também outras informações como quem é o gestor e quais impostos são cobrados, de que forma é cobrado esses impostos no fundo. Então você tem um resumo ali com bastante detalhes, com gráficos que vão te ajudar, te guiar a entender como é esse fundo e se esse fundo vale a pena para você ou não. Na lâmina, como contém ali a composição do fundo de investimento, você pode ler, saber no que o fundo está investindo e ver se isso faz sentido para você ou não. E só para você entender a importância da lâmina, imagine que você é uma pessoa que abomina ações, não quer investir em ações e está escolhendo um fundo de investimentos. Quando você olha a lâmina lá, você vê que esse fundo de investimentos só investe em ações. Não só investe em ações, como também investe em ações que você odeia, acha péssimas empresas. Pois bem, aí você já sabe que não vale a pena investir nesse fundo, mesmo que a rentabilidade dele seja maravilhosa, porque não tem nada a ver com você e provavelmente se você compra um fundo que está descasado, descolado do seu perfil de investidor, este fundo não vai te atender e você vai acabar vendendo com prejuízo. Esse fundo é o que a maioria das pessoas fazem. Então tome cuidado, veja a lâmina, que é a parte principal, é o que eu mais utilizaria para escolher um fundo de investimento. O segundo ponto que você deve olhar para escolher o seu fundo de investimento é o perfil de risco. E as corretoras hoje em dia já dão uma moral pra gente, dão uma ajuda, facilita a nossa vida e elas geralmente mostram sempre ao lado do nome do fundo ou próximo da lâmina do fundo qual é o perfil de risco desse fundo. Se ele é um fundo de alto risco, baixo risco ou risco moderado. E então, de acordo com o seu perfil de investidor, você consegue escolher o perfil de risco e isso vai te ajudar a escolher o fundo. Geralmente quem investe em fundos de investimento não tem um perfil tão arrojado, tão maluco. Então se você está começando e não sabe qual fundo escolher, preste atenção, meu jovenzinho. Prefira os fundos de baixo e médio risco, de risco moderado, para você começar. Deixe os fundos de alto risco para o futuro, quando você entender um pouco mais como funcionam os fundos de investimento, certíssimo? Não vá se expor a um alto risco sem conhecer muito bem esse tipo de investimento. O terceiro ponto que você precisa analisar para escolher um fundo de investimento são as taxas que você paga. Basicamente, são 2 taxas que você vai pagar. Uma é a taxa de administração, outra é a taxa de performance. Se você voltar no primeiro vídeo que a gente fez sobre essa série, eu já comentei um pouquinho sobre essas 2 taxas. No Brasilzão, as taxas de administração de fundos de investimento costumam ser altíssimas. Então fuja de qualquer forma de fundos que cobram taxas acima de 2%. Mas a dica aqui é a seguinte: se você encontrar fundos de 0,4% até 1% de taxa de administração, esse tem que ser o seu foco. Esses são os melhores fundos e são os fundos que eu escolheria para mim caso investisse em fundo de investimento, certo? E falando um pouquinho sobre as taxas de performance, que não impactam tanto o seu rendimento, não são tão importantes assim. Afinal de contas, quando você paga uma taxa de performance, quer dizer que o fundo está indo muito bem. Mas só para você ficar a par, geralmente os fundos têm 2 principais taxas de performance. Os fundos de renda fixa, eles seguem o CDI, ou seja, eles buscam ficar acima do CDI, enquanto os fundos de renda variável, eles buscam ficar acima do Ibovespa. Preste um pouquinho atenção na taxa de performance, porque isso pode sim impactar a sua rentabilidade, mas geralmente quando a taxa de performance é aplicada, quer dizer que o fundo está indo muito bem. O quarto ponto, meus jovens, é o histórico de rentabilidade desse fundo, que você vai encontrar inclusive na lâmina, mas também geralmente a sua corretora mostra o histórico de rentabilidade dos fundos, ou mesmo você pode ir até o site do fundo de investimento que você quer investir e olhar ali todas as informações do histórico de rendimento. E por que você deveria olhar o histórico de rentabilidade dos fundos?
Se você olhar na sua corretora, quando você vê aqueles fundos com uma rentabilidade excelente nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, o que acontece geralmente com esses fundos é que existem vários investidores entrando no fundo, ou seja, o fundo já está tendo uma ótima rentabilidade, ou seja, tudo que o fundo investiu já está com um preço mais elevado e tem mais pessoas entrando. Isso faz com que o fundo tenha que aplicar mais dinheiro, investir mais dinheiro durante um momento de alta, ou seja, quando os seus ativos já estão um pouco mais caros. Isso acaba tornando este fundo um fundo não tão atrativo, afinal de contas ele já está rentabilizado, ou seja, ele já está no período de alta. O ideal é você encontrar fundos que tiveram bons históricos, ou seja, ótimas rentabilidades, o que mostra que o gestor sabe o que faz, sabe investir muito bem o patrimônio e que neste momento em específico está em baixa. Por quê? Porque você vai comprar o fundo em baixa, ou seja, num preço mais atrativo, e você vai esperar o tempo passar, ou seja, esse fundo rentabilizar, e daí sim você vai ganhar dinheiro, aí sim você vai ter uma rentabilidade. Se você compra fundos que estão em alta, provavelmente eles podem até subir um pouco mais, mas dificilmente eles vão continuar performando incrivelmente, continuamente só para cima. E aí então pode ser um bom momento para você vender, ou seja, realizar as suas cotas e ter essa rentabilidade nas suas mãos. O quinto ponto a ser analisado, que é importantíssimo, eu acredito ser um ponto mais importante para quem investe em fundos de investimento, afinal de contas você às vezes precisa ter o dinheiro na mão, é a liquidez do fundo. E lembrando que a liquidez de um fundo, ou seja, quando que você vai poder vender as cotas e ter o dinheiro na mão, ela depende de dois fatores basicamente. O primeiro fator é o prazo de cotização. O que é o prazo de cotização? O prazo de cotização é o tempo que o gestor do fundo demora para transformar a sua cota em dinheiro. Quando ele consegue separar esse dinheiro, ou seja, não existir mais a cota e existir o dinheiro, aí passou o prazo de cotização. Geralmente isso é um trâmite burocrático e cada fundo tem o seu prazo de cotização. E isso você pode verificar onde? Ah, acertou na dica número 1, na lâmina do fundo. E o segundo aspecto que impacta no resgate, ou seja, para você ter a bufunfa na mão, é o prazo de liquidação. O que é o prazo de liquidação? É o tempo que o gestor leva para pegar o dinheiro que ele vendeu a sua cota e transferir para a sua conta lá na corretora, ou seja, para de fato estar liberado para você esse dinheiro na sua corretora. Quando a gente soma o prazo de cotização com o prazo de liquidação, esses dois juntos é o prazo de resgate, ou seja, o tempo que demora para você pedir para a sua cota ser vendida e receber o dinheiro na mão. Para alguns fundos isso pode ser no mesmo dia útil, para alguns fundos pode demorar um dia útil e tem fundos que demoram até 60 dias úteis. Então presta muita atenção, todas essas informações você consegue encontrar lá na lâmina. Perfeito, vocês entenderam então quais são os 5 pontos que você deve analisar para escolher então um bom fundo de investimento? Se você curtiu esse vídeo, se você adorou essas informações, se você não conhecia alguma delas, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo. E também, meu jovem, aproveita, para um pouquinho aí, se inscreve no canal, afinal de contas tem vários conteúdos gratuitos de qualidade, sempre assim bem explicados e com essa malemolência, para você curtir e conhecer cada vez mais sobre investimentos. O mercado de investimentos está bombando e se você não está aproveitando, tá vacilando, meu jovem, tá vacilando de verdade. Certo, meu povo? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana e tchau!